Alô, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui novamente para a meditação das leituras do 14º domingo do tempo comum. A gravação anterior, infelizmente, saiu sem som, então estamos fazendo outra vez. Não tem problema. Mas vamos pedir ao Senhor nosso Deus que venha preparar os nossos corações para tudo aquilo que as leituras desse final de semana venham a nos dizer, para que nós sejamos porta-vozes da palavra do Senhor. Emprestemos a Ele a nossa disponibilidade, as nossas vozes, o nosso coração, para que Ele possa nos usar para semear a sua verdade e seduzir tantos corações. Que nada seja dito aqui que não seja da vontade do Senhor nos falar, mas que estejamos unidos e reunidos em nome dEle, em nome de um Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. As leituras desse final de semana, meus irmãos, são muito, muito lindas. E ela tem um tema muito fácil da gente depreender. Vamos ver se você consegue pegar qual é. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías e diz assim: Alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela todos vós que a amais. Tomai parte em seu júbilo, todos vós que choráveis por ela, para poderdes sugar e saciar-vos ao seio de sua consolação, e aleitar-vos e deliciar-vos aos úberes de sua glória. Isto diz o Senhor. Eis que farei correr por ela a paz como um rio, e a glória das nações como torrente transbordante. Sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sobre o joelho. Como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei, e sereis consolados em Jerusalém. Tudo isso haveis de ver, e o vosso coração exultará, e o vosso vigor se renovará como relva do campo. A mão do Senhor se manifestará em favor dos seus servos. Essas são para nós palavras do Senhor. Essa leitura, meus irmãos e minhas irmãs, nos fala de Jerusalém. Muitos pensam que pode ser a cidade em Israel, mas na verdade Deus está falando de mais do que a cidade de Israel. Está falando da verdadeira Jerusalém, que não fica lá em Israel, mas fica no reino de Deus. A palavra Jerusalém, o nome Jerusalém, significa cidade da paz. E o que Deus está prometendo aqui é algo que nós, nos dias de hoje, precisamos tanto, não apenas na cidade da paz, lá em Israel, mas nós precisamos de Jerusalém, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Alemanha, na Áustria, na África, nos Estados Unidos, na Ucrânia, na Rússia, no Irã, em todos os lugares, na Síria, em todos os lugares onde a violência e a maldade estão tomando conta e fazendo inocentes sofrer e morrer. Nesse mundo nós teremos aflições, porque infelizmente, meus irmãos, são poucos nesse mundo que atendem à voz de Deus e querem uma Jerusalém já aqui nesse mundo. A solução para a gente, então, é esperar a Jerusalém que nos aguarda nos braços de Jesus. E o que ele está prometendo aqui é exatamente essa Jerusalém celestial. Está chegando o tempo da consolação. O tempo em que nós que sofríamos com a violência e com a guerra poderemos exultar, porque a paz de Jerusalém vai correr como um rio e ela será celebrada como a glória das nações. Nós desejamos essa paz nesse mundo e não apenas no mundo que há de vir. E para isso, meus irmãos, todos nós que acreditamos no Senhor e acreditamos nesta paz, temos que fazer a nossa parte. Nós queremos ser como esses filhos
carregados no colo e acariciados sobre os joelhos desta Jerusalém. Nós queremos que, como uma mãe acaricia o seu filho, o Senhor venha nos acariciar. Mas nós sabemos que nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Não que Deus não queira, mas Deus respeita o livre-arbítrio de muitos que não querem. Então, o que nos resta é o consolo de saber que esta vida é breve, mas a Jerusalém celestial não é. Se nós vivermos o tempo presente, olhando para tudo aquilo que se passa ao nosso redor, vamos sofrer e vamos nos desesperar. Mas, se sabemos que essa Jerusalém aqui nesse mundo é temporária, mas aquela que nos aguarda no céu não é, nós podemos ouvir a mensagem de Jesus que diz: no mundo tereis aflições, mas tende coragem, porque eu venci o mundo. Então nós vivemos nesse mundo os dissabores, mas não nos deixamos vencer por eles, porque a nossa esperança nos mantém firmes e de pé, sabendo que precisamos alcançar uma outra Jerusalém que nos aguarda no céu. E mais do que isso que Deus espera de nós, é que nós sabemos dessa outra Jerusalém, sejamos porta-vozes, para que aqueles que sofrem o desespero da ausência de paz nesse mundo possam se manter de pé e firmes. Por quê? Porque a paz de Deus também quer chegar a eles. De graça recebeste, de graça vai e dai também. Nós que conhecemos o Senhor e a sua paz, temos a missão de sermos porta-vozes dessa paz. E é exatamente isso que o Salmo vai nos dizer. Ele vai dizer: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor do vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, ele domina para sempre com poder. Todos vós que a Deus temei, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Esse é o nosso papel, meus irmãos. Contar aos outros que o Senhor nos escutou, que o Senhor nos mantém firmes, que o Senhor nos mantém confiantes e cheios de esperança, de que a violência desse mundo vai ceder lugar à paz, uma paz que não tem fim. Essa é a nossa missão, sermos porta-vozes desta grande verdade. Porque quando alguém está desesperado, ele tenta sair do seu problema e às vezes com atitudes tão atrapalhadas que acabam complicando ainda mais o seu problema. Mas se nós transmitirmos a esperança, a certeza daqueles que sabem de que Deus não tardará e que Deus não falhará, nós podemos manter essas pessoas aguentando um pouco mais para dar tempo da graça chegar. É isso que Deus espera de cada um de nós. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Gálatas e diz assim: irmãos, quanto a mim, que eu me glorie somente na cruz do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele, o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. O que conta é a criação nova. E para todos os que seguirem essa norma, como para o Israel de Deus, paz e misericórdia. Doravante, que ninguém me moleste,
pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, a graça do Senhor nosso, Jesus Cristo, esteja convosco. Amém. O que Paulo quer dizer aqui é muito claro. Quando nós começamos a olhar os crimes, a corrupção, a maldade, a violência nesse mundo, nós começamos a achar que a vida não vale a pena. Ou nós começamos a achar que, na verdade, só os ricos e famosos têm uma vida digna. E por isso eu preciso pisar em cima de quem quer que seja para ser rico e famoso também. Isso é uma ilusão, meus irmãos. É a mesma coisa que diz Paulo aqui, que você achar que você precisa ser circuncidado ou incircuncidado para ser feliz. E o que Paulo está dizendo é que nada dessas coisas enchem a vida. Nada dessas coisas tem a capacidade de te fazer feliz. Uma única coisa tem a capacidade de te fazer feliz: que você se glorie no fato de que você tem um Deus tão apaixonado por você que morreu por você naquela cruz. É essa cruz que tem que ser a razão da sua felicidade, porque ela te mostra que o Deus dos impossíveis está a seu favor e que, por mais que o mundo tente te derrubar, esse Deus veio para te colocar de pé e ele não vai te desapontar. E por isso, o mundo tem que ser simbolizado através dessa cruz. E eu tenho que viver minha vida em função desta mesma cruz. Deixando de lado o meu passado, deixando de lado os valores do mundo e vivendo o evangelho que Jesus pregou, me tornando assim essa criatura nova que São Paulo fala. Porque é sendo essa criatura nova que eu vou estar vivendo o reino de Deus já nesse mundo. E se eu vivo o reino de Deus já nesse mundo, eu não preciso estar em Israel para viver numa Jerusalém. Quando eu sigo a vontade de Deus, eu sou Israel. Minha vida é Jerusalém. A paz de Jerusalém, a misericórdia de Jerusalém, eu encontro no meu dia a dia, onde quer que eu esteja. E aí ninguém pode tirar de mim, porque Jesus prometeu: eu te dou a paz, eu não te dou a minha paz. Não a paz do mundo. A paz que eu der, ninguém pode te tirar. Então, não importa quem queira te derrubar, você vai permanecer firme, porque você está fundamentado na cruz de Cristo, na misericórdia dele, que provam o quanto ele é apaixonado por você. E sabendo disso, não há dificuldade que você não seja capaz de enfrentar. As marcas que você tem que trazer no seu corpo são as marcas da cruz de Cristo. Não a que os homens tentam impor a você. Não deixe que eles tenham poder sobre você. Eles podem te balançar, mas não podem te derrubar, porque você está firme na cruz de Cristo. E se você está firme, se você descobriu esse tesouro, Deus tem uma missão para você. Seja anunciador dessa Jerusalém celeste. Seja, na verdade, uma fonte dessa fortaleza que ajuda a vencer os dissabores do mundo. Tal como nesse evangelho tirado do capítulo 10 de Lucas, onde Deus manda os seus discípulos 2 a 2 por onde ele deveria ir, que ele possa hoje, meu irmão, minha irmã, mandar você. Vamos ver? Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita.
Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebido, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. E Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque os vossos nomes estão escritos no céu. Essas são, meus irmãos, para nós, palavras do Senhor. Esse é um evangelho que cada vírgula tem muita coisa que a gente podia estar falando, mas vamos tentar resumir. Jesus precisa de você. Precisa de você para ir nas cidades e nos lugares aonde ele deveria ir, mas não vai, porque ele envia você. Para ser porta-voz da sua obra, para fazer o bem a todos, curar os doentes, libertar os cativos, dar consolo aos desesperados, encher de verdade aqueles que vivem na mentira e na ilusão. Deus precisa de você, porque a messe é grande e os operários são poucos. Ele precisa de você, para não deixar o medo e a desesperança tomarem conta daqueles que, na verdade, deveriam estar vivendo hoje, sonhando com a Jerusalém celestial de amanhã. Em primeiro lugar, nós temos que rezar para que o Senhor envie novos operários para a sua messe. Vidas sacerdotais, religiosas, pessoas que possam dar 100% da sua disponibilidade, do seu coração, para Deus, para anunciar esse reino. Mas não é bastante. Ele precisa de todos nós. Evangelizar não é coisa só para os padres e para os religiosos. Evangelizar é passar adiante a boa nova que caiu na sua vida e mudou a sua realidade. É você compartilhar com os outros a paz que você recebeu. Então vamos rezar por novas vocações, mas vamos nós também exercer a nossa vocação, que é a de pregar o Evangelho, sendo leigos ou não. Não vai ser fácil. Jesus vai nos enviar como cordeiros no meio de lobos, porque o Evangelho precisa ser conhecido aonde ele não foi anunciado. A luz precisa ser levada onde existe sombra. A paz precisa ser levada onde existe guerra. A bondade precisa ser levada onde existe o mal. Então, Jesus em nenhum momento nos ilude dizendo que essa será uma caminhada fácil. Mas ele diz: você não precisa se proteger. Não leve nem bolsa, nem sacola, nem sandália. Confia só em mim. Coloca a sua disponibilidade inteiramente nas minhas mãos. E seja só meu.
Não se distraia pelo caminho, não pare para bater papo, que acabe fazendo você perder um tempo que você não tem, que acabe desviando você do trajeto que eu tracei para você. Vá direto para onde Deus te manda. É lá que Ele precisa de você. E a primeira coisa que nós devemos fazer quando entrarmos em algum lugar para fazer a obra de Deus é dizer: a paz esteja nessa casa. Ou seja, que Jerusalém esteja nessa casa. Que essa casa, que esse lugar, que esse escritório, que essa paróquia, que esse lugar público hoje seja uma Jerusalém, uma cidade da paz. Se ali morar um amigo, a paz que você tem, você vai estar compartilhando com ele. Se ali morar um inimigo, você não vai perder a sua paz, porque ela volta para você. E no lugar que você for bem acolhido, fica ali. Não fique com pressinha para poder ir logo fazer outra coisa ou se livrar daquela tarefa. Não, não passeie de casa em casa. E não faça exigências. Comei do que eles comerem, bebei do que eles comerem, né? Porque é muito chato você receber alguma pessoa na sua casa e oferecer para ela alguma coisa e ela, mas eu não gosto dessa cebola, eu não como esse tomate, eu não como esse legume. Você fica sem graça. Hum? Então, se estamos ali para fazer a obra do Senhor, temos que ser, como Paulo diz, chorar com os que choram, rir com os que riem e viver a realidade daqueles que nos recebem. Mas nem sempre seremos recebidos. Se formos recebidos, o que vamos fazer é a obra de Deus: curar os doentes, anunciar a palavra de Deus, dizendo: o reino de Deus está próximo de vós. Não próximo no sentido temporal, meus irmãos, mas próximo no sentido espacial. O reino de Deus, a Jerusalém celeste, ela pode ser vivida aqui. Não importa se você mora na Gávea, no Leblon ou em Irajá, ela pode ser vivida aqui. Você tem que trazer dentro de si a sua Jerusalém. A paz, que é fruto da total confiança na proteção e no amor de Deus. A paz não pode ser algo que acontece de fora para dentro, mas algo que vem de dentro do seu interior e se espalha para todo fora. Se, porém, nós não formos bem recebidos, o que Jesus diz que a gente tem que fazer é, ao sair daquela cidade, daquela vila, daquela casa, sacudir as poeiras dos nossos pés. Por quê? Porque se alguém voltou as costas para nós enquanto servos do Senhor, é para o próprio Senhor que ele voltou as costas. E Sodoma será tratada com menos rigor do que aqueles que rejeitam a paz do Senhor. Os discípulos obedeceram Jesus e saíram, pregando o evangelho, visitando as cidades, curando os doentes, expulsando os demônios. E voltaram para Jesus felizes da vida, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram. E Jesus ficou muito alegre por eles e diz: é sim, eu vi a vitória dos céus em relação ao inferno. E é para ser assim, porque eu vos dei poder de pisar sobre cobras e escorpiões e vencer a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Jesus prometeu: manusearão serpentes e elas não terão capacidade de nos afetar. Quando Ele está conosco, nada pode nos afetar. No entanto, ele diz: mas não fique alegre porque os espíritos vos obedecem. Ficai antes alegres, porque se vocês são semeadores da paz, aquela morada que eu fui preparar no céu, que tem o seu nome, está lá te aguardando. Quanto mais moradores você conseguir levar para Jerusalém Celeste,
mais paz, mais a Jerusalém celeste vai poder fazer parte da sua vida e do seu coração. Esta é uma promessa de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa semana, meu irmão, minha irmã.